O poder da fé em Deus, como vencer o medo e encontrar paz com Jeová. Nos dias de hoje, muitos de nós nos vemos em meio à incerteza e ao medo. A sociedade atual é marcada pela busca incessante por respostas rápidas e soluções imediatas, onde a paz parece distante. E é nesse contexto que a Bíblia nos ensina sobre a importância da fé em Deus. Em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é apenas uma emoção passageira, mas uma escolha constante, uma decisão que fazemos a cada dia de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Em um mundo onde o medo e a dúvida se espalham de maneira tão rápida, a fé se apresenta como o alicerce firme que nos sustenta. Ela é a rocha onde podemos construir nossa vida e a chave para superar qualquer adversidade. É interessante perceber que, em tempos de tanta volatilidade, a fé é vista como um escudo, uma proteção invisível. Em Efésios 6:16, encontramos a instrução: tomem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Hoje em dia, vivemos em uma época onde as circunstâncias podem mudar de forma repentina e com elas surgem medos e ansiedades. A fé, de acordo com as Escrituras, se apresenta como um escudo que nos protege e nos mantém firmes quando as tempestades da vida nos atingem. A fé nos ajuda a resistir aos ataques invisíveis e nos dá forças para continuar nossa jornada. Não importa o tamanho das dificuldades, a fé nos dá a confiança de que Deus está ao nosso lado, nos sustentando e nos dando a força necessária para seguir em frente. Em um mundo onde a lógica humana muitas vezes busca soluções tangíveis e respostas imediatas, a fé em Deus nos desafia a confiar em algo além do visível. O Provérbio 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui, Deus nos ensina que a fé não se baseia em nossa compreensão limitada, mas em nossa confiança total na sua soberania. A verdadeira fé exige de nós a entrega, a confiança em um plano maior, mesmo quando a lógica humana não consegue compreender totalmente o que está acontecendo. Deus não nos pede para entender tudo, mas para confiar em sua vontade. Em tempos de incerteza, a fé nos chama a caminhar com confiança, a seguir adiante, mesmo quando o futuro parece incerto. A fé é também um princípio ativo, algo que deve ser refletido em nossas ações. A Bíblia nos ensina em Tiago 2:26 que a fé sem obras é morta. Ou seja, a verdadeira fé não é apenas acreditar, mas viver conforme a crença que temos em Deus. Quando acreditamos, somos chamados a agir de acordo com essa fé, a viver de maneira que reflita nossa confiança em Deus. A fé se manifesta nas nossas escolhas diárias, nas atitudes que tomamos e na maneira como enfrentamos as dificuldades. Não podemos separar a fé em Deus de como vivemos o nosso dia a dia. Deus nos chama não apenas a crer, mas a viver de acordo com o que acreditamos. Em tempos em que a autossuficiência e a independência são exaltadas, a fé nos lembra que dependemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. O medo é um sentimento comum que muitos de nós enfrentamos, especialmente quando as circunstâncias são incertas. Em Marcos 5:36, Jesus nos diz: não temas, crê somente. O medo, muitas vezes, tenta nos paralisar, nos fazer duvidar de nossa capacidade e até da presença de Deus em nossas vidas. No entanto, a Bíblia nos ensina que a fé é o antídoto contra o medo. Quando confiamos em Deus, o medo perde seu poder sobre nós. A fé nos dá a coragem para enfrentar o desconhecido, para seguir em frente, mesmo quando as situações parecem desafiadoras. Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas Ele nos garante que, em qualquer situação, Ele estará conosco.
A fé nos dá a força para continuar a jornada, confiantes de que Ele está ao nosso lado, nos ajudando a superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Além de ser um escudo contra o medo, a fé também é uma luz que brilha no meio da escuridão. Quando vivemos pela fé, nossas ações se tornam um reflexo dessa confiança em Deus. Em Mateus 5,14, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. A fé que temos em Deus se torna visível não apenas em palavras, mas nas nossas atitudes diárias. Ela inspira outros a crerem, a confiarem e a seguirem o caminho de Deus. Em um mundo que muitas vezes é tomado pela escuridão da desesperança, a fé é a luz que ilumina o caminho e mostra a direção para aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. A forma como vivemos nossa fé pode ser um testemunho poderoso, uma mensagem viva que toca os corações de outros e os leva a buscar a mesma confiança e esperança que encontramos em Deus. Em meio aos desafios, a Bíblia nos lembra que a verdadeira vitória não vem das circunstâncias externas, mas da nossa fé. Em 1 João 5,4 está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em um mundo que muitas vezes mede o sucesso pelas conquistas materiais e externas, Deus nos ensina que a verdadeira vitória é aquela conquistada no plano espiritual. A fé nos dá a capacidade de olhar além das vitórias temporárias e entender que a maior conquista é a confiança que depositamos em Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em ruínas, a fé nos garante que a vitória já está assegurada, não pelas nossas forças, mas pela graça de Deus. Finalmente, diante de todos os desafios que enfrentamos hoje, a Bíblia nos convida a uma fé inabalável, a uma fé que, como o grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas. Em Mateus 17:20, Jesus nos ensina: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. O que importa não é a grandeza da nossa fé, mas a sinceridade com que a vivemos. Mesmo uma fé pequena, quando genuína, tem o poder de transformar a nossa realidade. Em tempos de dificuldades, é importante lembrar que Deus não exige perfeição, mas fidelidade. Nossa fé, por menor que seja, pode nos levar a lugares que nunca imaginamos, abrir portas que somente Ele pode abrir e transformar situações que pareciam impossíveis. Nos tempos de hoje, onde a dúvida e o medo muitas vezes tomam conta de muitas vidas, a fé em Deus se mantém como um farol de esperança. Quando confiamos em Deus e colocamos nossa vida nas suas mãos, encontramos uma paz que vai além do entendimento humano. A fé nos ensina que não estamos sozinhos, que não importa o que aconteça, Ele está conosco em cada passo da nossa jornada. Esta fé não é apenas uma crença vaga, mas uma confiança firme em suas promessas, uma confiança que nos dá forças para enfrentar tudo o que vier. A fé em Deus é a chave para uma vida plena e transformadora, uma vida que é guiada pela sua mão e sustentada pela sua graça, hoje e sempre. Ao refletirmos sobre a importância da fé em Deus nos dias de hoje, percebemos que ela é mais do que um ato de crer. É uma escolha consciente de viver segundo aquilo que acreditamos, de confiar, mesmo diante da incerteza, e de caminhar mesmo sem ver o caminho todo traçado. A fé transforma a nossa maneira de enxergar o mundo, nos sustenta nos dias difíceis e ilumina nossos passos quando tudo parece escuro. Ela nos conecta ao Deus eterno, aquele que é chamado de Jeová Shalom, nossa paz em meio às guerras internas. Jeová Rafá, nosso médico que cura as feridas mais profundas. Jeová Jiré, o Deus que provê em cada necessidade. E Jeová Eloi, o Senhor, que é nosso Deus pessoal e presente. A fé é o elo invisível que nos liga ao sobrenatural e nos ensina que, em todas as situações, somos cuidados, amados e guiados. E assim, com o coração cheio de confiança e reverência, elevamos uma oração. Senhor, nosso Deus, Jeová Eloi, nós nos rendemos diante da Tua grandeza.
Tu és Jeová Shalom, aquele que acalma a nossa alma, trazendo paz onde havia confusão. Tu és Jeová Rafá, que toca nossas feridas e traz cura onde a dor parecia eterna. Tu és Jeová Jiré, que provê todas as nossas necessidades, antes mesmo que tenhamos consciência delas. Pedimos que fortaleças a nossa fé, que mantenhas acesa a chama da confiança em nossos corações, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta apagar essa luz. Que jamais esqueçamos que Tu és o Deus que nunca falha, nunca abandona e nunca deixa de amar. Que cada passo nosso seja guiado por Ti, para que, vivendo pela fé, sejamos testemunhas vivas da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.